Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui nessa manhã. Domingo passado não nos reunimos porque aconteceu a Assembleia, a 21ª Assembleia Nacional da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Falamos mais cedo um pouco nas notícias, do novo Conselho Coordenador. E hoje, final de semana passado, com irmãos e irmãs de várias igrejas do Brasil, representando suas igrejas e presbitérios, estiveram aqui em Salvador, um momento muito importante. Graças a Deus, uma assembleia que aconteceu de forma harmoniosa, de uma maneira bastante frutífera, também desafiadora. Vamos, depois, como eu falei, tratar com mais tempo, de algumas decisões dessa assembleia aqui na escola dominical. E sigamos orando pela nossa igreja, sigamos de mãos dadas, sigamos abertos e abertas ao sopro do Espírito Santo de Deus, que é quem promove a comunhão que nós vivemos e somos chamados a viver, a comunhão fraterna, uma comunhão solidária, uma comunhão compassiva, uma comunhão missionária. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, que diz assim: O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essas pérolas. Amém. Jesus falava do reino de Deus através de parábolas. Ele não explicava conceitos abstratos, teorias abstratas. Ele usava parábolas, que eram histórias curtas, situações curtas do cotidiano, da sua época, da sua realidade. E é a partir dessas histórias curtas que ele falava a respeito do reino de Deus. Aqui no livro de Mateus, esse capítulo 13 quase todo é dedicado a essas parábolas do reino, parábolas através das quais Jesus falava do reino de Deus assim, de uma maneira cotidiana, uma linguagem popular, bem acessível a todas as pessoas, e através dessa linguagem simples ele falava das realidades profundas do reino de Deus. E nós lemos duas parábolas curtinhas em que ele fala sobre o reino do céu. A primeira, ele fala de um tesouro escondido no campo, que um homem encontra esse tesouro escondido e, cheio de alegria, esse homem vai e vende todos os seus bens e compra esse campo no qual estava aquele tesouro que ele descobriu. Com um sentido muito parecido, ele fala dessa outra parábola de um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, semelhante ao homem anterior do campo, vende todos os seus bens e compra essa pérola. E lá no início do texto, Jesus diz: o reino do céu é assim. É de maneira semelhante a essas situações que ele contou do campo encontrado, que o homem encontra um tesouro naquele campo, e nesse comprador de pérola que encontra aquela pérola mais preciosa. Ambos vendem tudo o que têm e vão cuidar daquilo mais precioso que encontraram. E assim Jesus fala do reino de Deus, do reino dos céus, irmãos e irmãs, como essa experiência de encontrar o que há de mais sagrado, o que há de mais precioso, o tesouro mais caro, mais valoroso. Esse é o reino de Deus, o reino do céu. Quando somos tocados e reconhecemos a dinâmica desse reino, somos tocados por esse reinado de Deus, a resposta
genuína, autêntica, verdadeira que podemos dar é semelhante a esses homens que largaram tudo o que tinham e foram cuidar daquele tesouro precioso no campo, ou que foram cuidar daquela pérola a mais preciosa de todas. É assim que acontece quando nos encontramos com o reino de Deus e quando experimentamos esse reino de forma verdadeira e autêntica. Todo o resto, de alguma maneira, muda de significado, né? Jesus, na sua palavra, ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías diz que o amor de Deus faz novas todas as coisas. E é assim quando nos encontramos com o reino de Deus. O reino de Deus, que é um reino de amor, faz novas todas as coisas. Todo o sentido da vida, os valores das coisas, das relações, tudo muda. E o que passa a ser central, mais precioso, prioritário na nossa vida, passa a ser o reino de Deus. Nessas parábolas, Jesus está falando do reino de Deus como o centro da nossa existência. Nessas duas simples parábolas, o que Jesus está dizendo é que quando nós somos tocados pela graça de Deus e acolhemos o seu reino, nós encontramos nesse reinado de Deus, nesse reino do céu, o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. E as demais coisas todas se reorganizam a partir desse novo eixo, desse novo centro, que é o reino de Deus. Por isso que Jesus falava em outra passagem: não andem ansiosos, preocupados com as coisas deste mundo, mas busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus também, no seu anúncio do Evangelho, ele costumava dizer: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos das suas maldades, das suas contradições, das suas falhas, dos seus erros, dos seus preconceitos, dos seus egoísmos. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus é uma nova vida possível, é uma nova vida que podemos viver, não mais sob o reinado do egoísmo, do mal, do diabo, do que quer que seja que destrói o ser humano, das estruturas humanas de poder e opressão. Não, é possível uma vida nova na medida que abraçamos e vivemos segundo o reino de Deus, na medida em que buscamos primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. As relações são acrescentadas. Aquilo que precisamos para viver com dignidade é acrescentado. Tudo que precisamos para viver e viver bem, viver em plenitude, é acrescentado por Deus, por sua providência, na medida em que primeiro buscamos o seu reino. Porque buscar o reino de Deus é buscar fazer a vontade de Deus em todas as dimensões da nossa vida, como falávamos aqui mais cedo no estudo do Evangelho de Lucas. Não é abandonar todas as coisas, abandonar todas as pessoas, abandonar nossa vida em sociedade no mundo. Não é se isolar, pelo contrário, é se inserir segundo essa dinâmica do reino de Deus que alcança todas as dimensões da vida de um outro modo. A nossa família será amada de um outro modo. Os nossos bens serão administrados de um outro modo. O nosso trabalho será exercido de um outro modo. Os nossos estudos serão praticados de um outro modo. A nossa vida em sociedade vai ser vivida de um outro modo a partir da dinâmica do reino de Deus. Esse é o convite de Jesus, o reino de Deus como centro em torno do qual todas as dimensões da vida orbitam, circulam e circulam de um outro modo. De um modo em que o amor de Deus vai se fazendo novas todas as coisas, vai dando um outro sentido à família, ao nosso trabalho, ao exercício dos nossos dons, dos nossos estudos, da nossa vida em sociedade. É o reino de Deus que vai
dando um outro significado a tudo isso. Por esse reino, Jesus ora no Pai Nosso e ensina a orar quando ele diz: venha ao teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Ao mesmo tempo que Jesus ora pelo reino, ele também nos ajuda a entender o que é vivenciar esse reino de Deus. O reino de Deus é justamente isso, um reino que ele nos chama a clamar por este reino, reconhecendo que o que é esse reino? É quando a vontade de Deus é feita na terra como nos céus, na vida pessoal, como na vida comunitária, na vida coletiva, na história humana, como na vida de toda a criação, de todo o universo. É esse reino que somos chamados a orar por ele. Venha ao teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. É o reinado da vontade amorosa de Deus, é o reinado da soberania justa e cuidadosa, é a festa da vida. É esse reino que Jesus nos chama a buscar e a perceber como o que há de mais precioso na vida. O reino de Deus, irmãos e irmãs, quando e na medida que somos tocados pelo Espírito e acolhemos essa mensagem, é o que há de mais belo na vida. O reino de Deus é o reino das crianças. Vinde a mim as criancinhas, que delas é o reino de Deus, elas são as primeiras. O reino de Deus cabe às crianças e os mais velhos também. O reino de Deus cabe aos pobres, os excluídos dessa nossa sociedade, que fecha as portas e fecha as mesas para quem não pode pagar para estar ali, onde estão aquelas mesas e aqueles espaços. No reino de Deus é um banquete, há um banquete aberto a todas as pessoas, como cantavam as meninas aqui mais cedo. É um reino onde todos podem encontrar um lugar nessa mesa. É uma mesa aberta a todas as pessoas. Tem um dito interessante que circula na internet que diz que nós precisamos, para ter segurança, nós não precisamos construir mais muros. Para termos mais segurança, nós precisamos ampliar as mesas. Esse é o reino de Deus. Não é um reino para construir muros e muros e cercas elétricas ou o que quer que seja. É um reino onde as mesas são mais amplas e o pão é para todos, o vinho e o pão é para todos, a alegria é para todos, o acolhimento é para todos, o reconhecimento é para todos, o respeito é para todos e todas, o afeto, a estima, o cuidado. Esse é o reino de Deus, é essa mesa aberta que se amplia e recebe pessoas de todos os lados. É um reino de liberdade, onde toda forma de escravidão e opressão cai por terra, todo imperialismo, toda dominação. É um reino de liberdade no Espírito, no Espírito Santo, que não faz acepção de pessoas. Esse é o reino em que as pessoas podem viver com dignidade, com alegria. Um reino em que a criação é preservada e bem cuidada, tal qual lá no Éden, em que Jesus colocou Adão e Eva para cuidarem daquele jardim. Esse é o reino de Deus, o reino do cuidado com a criação, o cuidado com a vida em sua diversidade. O reino de Deus, irmãos e irmãs, é o que há de mais belo nesta vida. É um outro reinado, é um reinado de vida, de cura, é um reinado de salvação, é um reinado de compaixão e cuidado. Venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Este hino fala muito bem dessa dimensão do reino, quando ele chega e acontece. Eu vou ler só 2 estrofes que dizem assim: saudades de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem mortes, violência. Que beleza, a beleza do reino, tão necessária no mundo com tantas guerras. É essa beleza do reino que nós precisamos. Prossegue: saudades de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todo sistema que cria palácios, barracos.
Venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Já temos preciosa semente, olha, tesouro mais precioso, a pérola mais preciosa. Já temos preciosa semente, penhor, garantia do teu reino agora. Futuro ilumina o presente, tu vens e virás sempre embora. Venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Reino de Deus que é saudade, a saudade daquele paraíso que Deus criou para o ser humano viver em plenitude, mas é também saudade do futuro, porque pela nossa fé esse reino será pleno futuramente, quando Deus retornar e Jesus estabelecer o seu reinado eterno. Mas até lá, cabe-nos clamar por esse reino. Venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria. Cabe também termos cuidado para que esse reino não venha contra nós. Venha para nós, mas não contra nós. Porque o reino de Deus vem contra toda injustiça, toda exclusão, toda maldade. Então, possamos estar sempre buscando, estar em sintonia com esse reino, para que ele não venha contra nós, mas venha a nós. E esse reino também, irmãos e irmãs, não é para esperarmos de braços cruzados, mas é para sermos iluminados por esse futuro, ao mesmo tempo que temos saudade daquele paraíso que fala no início da Bíblia. Temos também esse horizonte futuro do reino pleno que ilumina o presente e que nos faz viver no presente a antecipação desse reino. Rubem Alves falava dos aperitivos do reino. Antes do almoço, antes às vezes de comer uma feijoada, cozido, a gente coloca um petisco, um queijozinho, um amendoim, uma castanha, são os aperitivos para a gente já começar a saborear algo gostoso antes da fartura do almoço. E Rubem Alves falava disso, que o que nos cabe é servir os aperitivos do reino, esses primeiros sabores, esses sabores gostosos que anunciam o grande banquete no tempo, no fim dos tempos do reino eterno. Mas já nos cabe servir os aperitivos do reino, e nós servimos os aperitivos do reino vivendo o amor de Deus agora, vivendo a compaixão agora, vivendo a solidariedade agora, vivendo o cuidado agora. É assim que nós começamos a servir os aperitivos do reino, vivendo em comunhão, derrubando muros, construindo pontes, ampliando as mesas. É assim que desde já também clamamos pela vinda desse reino e pela antecipação desse reino que um dia será pleno. Venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Todo mundo.